Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast aqui da aba Assuntos Gerais, porque afinal de contas a gente odeia assuntos gerais. Enfim, o que é a aba? Vou apresentar aqui nosso presidente e nós temos outros colegas também membros. Eu sou Ana Maria Malé, tem aqui o Luiz, que é advogado, o Rafael, que é advogado, e o André, que é engenheiro. Eu vou deixar cada um deles se apresentar. Fala um pouquinho, Luiz. Bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, nossa querida aba, Associação Brasileira de Advogados. Estamos na Comissão de Direito Condominial, sou Luiz Ari Chavala, sou membro, advogado e especialista na área, como todos nós. Escritor, né, também, trouxe Isso, rapaz, ó. Saiu aqui. Vai sortear para quem está aqui ou para quem está assistindo. Não, vai presentear a moderadora do podcast. Exatamente. Quem merecer, quem me tratar bem, né, será presenteado com o livro. E tá aqui, ó, segunda edição, super nova, editora Foco. Ficou bem bonita. Então, obrigado. Vocês não perdem por esperar aí, logo teremos o lançamento. Rafa, fala um pouquinho pra gente. Bom, um prazer mais uma vez estar com os amigos aqui, né, no nosso podcast, pilotado aí pela nossa brilhante Ana Maria. É sempre uma oportunidade de a gente trazer as experiências do dia a dia. Bom, eu estou como presidente da nossa querida Comissão de Direito Condominial, a nossa vice, Manueli. Enfim, estamos fomentando aí, trazendo sempre pautas importantes aí do direito condominial para a gente debater. Vai ser um prazer, mais uma vez, fazer parte com os amigos queridos aí. André, um pouquinho de você. Obrigado pelo convite também. Mais um podcast aqui com vocês, tentando colaborar alguma coisa dentro da área de perícia, engenharia, consultoria condominial, para ver se a gente agrega mais um valor aí e ajuda a esclarecer a vida dos nossos queridos síndicos, não é verdade? Bom, eu sou Ana Maria Malé, sou advogada, mas sou síndica profissional de 18 condomínios. Então eu tenho muitos exemplos para vocês. A gente vai começar aqui a puxar um pouquinho o papo. A gente separou alguns temas, tá, que realmente acontece, e a gente vai tentar fazer essa dobradinha da visão do síndico, da visão do engenheiro e da visão dos advogados. E a gente vai, nesse bate-papo, trazer muitas informações aqui pro pessoal. E o primeiro assunto que a gente separou é vaga de garagem no condomínio. Quais os problemas? Devem ser poucos, né? Com certeza. Mas um deles é tamanho de vaga quando chega um empreendimento novo. Como é que funciona isso? Você chega lá e a sua vaga para o seu carrão é pequenininha. Ou você olha e fala assim, como é que eu vou manobrar esse carro aqui dentro? O que pode ser feito? Vou começar com o nosso engenheiro para ajudar a gente. Isso é uma questão bem interessante, porque você tem diversas possibilidades de problemas, né, em relação à vaga de garagem, que elas decorrem desde de uma questão relacionada ao Código de Obras, em relação à questão das dimensões, né, onde você não pode ter elementos estruturais que impeçam a utilização efetiva da vaga, até problemas de acessibilidade, até o problema em relação hoje à tendência de mercado, efetivamente, né, onde você tem carros com tamanhos diferentes e muitas vezes você, apesar de ter uma especificação num Código de Obras da caracterização das vagas, mas você não tem na convenção, por exemplo, uma vaga, uma determinação, por exemplo, se o carro é uma categoria A, B ou C, né? Ou se ele é um carro pequenininho. O famoso tamanho de vaga PMG, né? PMG, que é o que exatamente. pedem. Isso é o que a gente acaba encontrando essas questões. Até GG hoje em dia também, né? Tá ficando difícil. Extra large. Então, essas são as questões assim, ângulos de manobra, tudo isso a gente volta e meia esbarra e que trazem um transtorno no dia a dia, realmente. O uso de pallets, de duplicadores, são questões assim bem, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, onde a vaga é um elemento escasso, né? Então, assim, as construtoras estão tendo muitos problemas em arranjar soluções para fazer com que você tenha efetivamente uma vaga de garagem. E eu acho que no Rio de Janeiro a gente acaba esbarrando também nas construções novas, que tem essa legislação atual e que as construtoras precisam fazer todo esse milagre aí para conseguir as vagas, e a gente tem os prédios antigos, né, que já tem os problemas que muitas coisas da legislação atual não valem para os prédios antigos, mas criam conflito, porque chega um morador novo ali, ele traz a legislação que ele gostaria de ter, a vontade que eu, como síndica, de falar assim, vai morar na Barra, mas enfim, eu não posso falar isso, a gente tem que entender a situação, mas os prédios são antigos, e aí os conflitos vêm para uma série de coisas, desde bicicleta elétrica parada junto com carro, desde... Exatamente. É horrível isso, gente, tem acontecido muito, principalmente na zona
Zona Sul que mais tem bicicleta elétrica e o pessoal tem colocado lá 2, 3 bicicletas, não é uma só. É um veículo ou são 2 veículos? Uma bicicleta e um carro? Uma motocicleta e um carro? Vou trazer pro jurídico aí pra ver se já tem algum caso lá, porque senão com certeza eu vou levar uns. Realmente vaga de garagem parece que ele reserva num espaço tão pequeno, né? É muito problema, verdade. E o carro parece que ele, né, Rafael? Ele parece que o carro ele é assim, do homem, parece que ele é uma extensão assim do homem, né? Lá em casa eu falo que vem o Vasco primeiro, o carro em segundo, eu tô em terceiro lugar. Tem cachorro em casa? Não, porque senão seria o quarto, com certeza. É estabelecido uma relação de paixão com o não, veículo. o Vasco com o carro. é A pessoa desce e fica lá em lustrando o segundo. carro, né? Impressionante. Por exemplo, se alguém esbarra no carro, você esbarrou em mim. Não, você esbarrou no teu carro, não foi você, né? Não machucou você no teu carro. Extensão do corpo do cara. É uma carro. extensão masculina ali, né? E tem até outras questões, mas não vê o caso. Não vê o caso. Eu acho que o primeiro ponto, André, que eu queria ver contigo também, aproveitando a tua expertise, é que no memorial de incorporação devem vir essas descrições todas detalhadas, né? Então, quem adquire tem que ter assessoria, o adquirente de imóvel na planta, ele tem que ter essa assessoria, para que veja no memorial de incorporação qual a tipologia da vaga dele, né? Para ver, para que ele tenha o carro que se adeque à vaga, e não o contrário, né? Porque não pode ser da forma que ele quer. Ele tem um tipo de apartamento, ele tem um tipo de vaga, e essa tipologia tem que estar descrita em algum lugar, que é o memorial de incorporação. Então, acho que o primeiro ponto, né? Sim. É você ver o memorial de incorporação para saber o que você está comprando. Isso é bem legal, porque isso me trouxe um caso. Assim, normalmente o memorial de incorporação remete a prédio novo, mas eu tive um caso muito recente na Zona Sul, onde é exatamente isso que o Luiz está colocando aqui em relação à compra do imóvel, né? O rapaz comprou um imóvel onde claramente ele era mais antigo, de uma outra época, de uma outra legislação, para um outro tipo de carro. Ou pelo menos a vaga manteve a mesma, porque a legislação não muda em relação ao tamanho. Os carros é que vão, né, mudando de tamanho ao longo dos anos. E aí o que aconteceu? Ele comprou o apartamento mais barato exatamente porque aquela vaga tinha uma característica muito específica. E a primeira atitude que ele tomou quando ele chegou no condomínio foi exigir que a síndica fizesse uma assembleia para poder remanejar as vagas e ele pudesse colocar o carro dele em outro lugar. Ou seja, a vaga não tem, do ponto de vista assim, a vaga, ela não, nesse caso desse condomínio, ela não tem posicionamento específico. Né? Ela foi decidido numa assembleia, aí vocês podem falar como advogados melhor do que eu entendo que talvez tivesse que ser feita uma nova assembleia, mas a questão, o fato que eu estou querendo trazer é a característica, e atrelando o que o Luiz colocou, da vaga, ela pode ser vista realmente no memorial de incorporação, precisa ter assessoria jurídica e de engenharia para você poder ter plena noção do que está acontecendo, e também tem uma questão, quando não é no caso de um prédio novo, de você olhar e falar assim, bom, eu só tenho caminhonete, meu carro vai caber nessa vaga, eu vou conseguir sair ou entrar? Compro ou não compro, né? Eu vou apimentar um pouco de um condomínio dele. Que eu fui Meu numa condomínio? assembleia. Condomínio seu, que eu fui numa assembleia, mas você não estava na assembleia, eu achei que você fosse estar. Condomínio, em às Copacabana. Tem isso, né? Mas enfim, eu perguntei se ele iria, porque estava pela outra parte. O assunto não era esse, mas acabou surgindo, era a questão de locação de curta temporada, mas enfim, foram várias assembleias e a questão da convenção acabou caindo nas vagas. Porque o prédio, em Copacabana, tinha antigamente aqueles tipo jardim de inverno, um espaço grande, né, na entrada, era tudo muito bonito, na época era uma coisa bem faraônica. E aí, com o decorrer dos anos, e aquela colcha de retalho nas assembleias, que todo mundo esqueceu a convenção, não fez nada disso, eles fecharam essa área, destruíram, assim, ficou uma portaria normal e destruíram esse pátio que tinha e transformaram em vagas. Só que mesmo assim não tinha vaga para todas as unidades. E aí, nesse conflito todo, começaram a buscar, para poder fazer a atualização da convenção, buscaram as certidões de donos reais. E ali, algumas tinham vaga, a descrição, que ainda tem isso. Porque hoje a coisa está muito mais organizada. Sim. Mas lá em 1960, não era. E aí vem transcrevendo dos cartórios de forma completa ou incompleta. Exato. E aí o caos se instaurou. Mas é para vocês aí. Isso me jogou um problema para resolver, né? Aí a saída da tangente é o seguinte, preciso ver as circunstâncias da situação. Estudar bem o caso. Estudar bem o Foi caso. ele que me fez lembrar. Depende. A gente não tem resposta objetiva. Mas enfim, a gente está levantando aqui já alguns minutos sobre o tema de vaga de garagem. Já passamos por vários.
Falamos de carregador elétrico, falamos do espaço do veículo pro tamanho da vaga, falamos do memorial de incorporação. Acho que assim, a gente precisa se depara com esse tipo de problema a todo tempo, né? A todo momento, isso a gente sabe que acontece. O que eu posso trazer aqui para ilustrar um pouco essa problemática é algo que recorrente acontece, principalmente nos condomínios da Zona Sul, que é o que você mencionou de Copacabana, em que a quantidade de vagas ela não bate com a quantidade de unidades, né? Então você tem que ter um regulamento e uma convenção que determinem como é que vai ser utilizado. Vai ter um sorteio. A coluna 1 de frente, né? Só os pés da frente que tem. Você vai ter um sorteio, ou seja, tem que ter uma situação de equidade, né? Para ter uma igualdade entre os proprietários. E o que às vezes a gente vê em condomínio que não tem a própria assessoria jurídica e, enfim, assessoria de um engenheiro, é que acabam que eles implementam um tipo de regramento que lá na frente dá problema. Eu já vi que nessa situação em que você precisa fazer uma rotatividade ali, né, um sorteio, colocar como critério a pessoa estar inadimplente, que ela vai ficar no final da fila. Então não é um critério razoável. Então você tem que partir para outro tipo de critério. Você não pode prejudicar o inadimplente no sorteio de vaga de garagem para ele utilizar aquilo que ele é proprietário. Você trata a inadimplência com os caminhos próprios para destacar a inadimplência, não criar um critério. Então eles implementaram isso. Houve uma ação contrária a esse regramento e, obviamente, foi determinada a nulidade por decisão judicial. Mas isso, voltamos a dizer, permeando toda a questão de que o condomínio não contou previamente com uma assessoria jurídica, né? E aí a gente pode trazer para a assessoria de um engenheiro, nesse exemplo que você mencionou, de alteração do espaço comum para aumento da quantidade de vagas de garagem. Tem que estar muito bem regulamentado, aprovado, com 2/3, porque se altera a destinação daquela área. Então, sempre a gente vai ficar caindo no mesmo ponto da necessidade de uma assessoria jurídica para fazer como fazer da melhor forma que traga segurança jurídica e você implemente aquilo que não vai te dar dor de cabeça, né? E o que eu acho importante para os síndicos é assim, eles precisam entender aquela coletividade, o que aconteceu, porque você chega na gestão nova ali, você precisa entender tudo o que aconteceu, chamar a assessoria do engenheiro e passar para o advogado, uma coisa que eu vejo muito errado dos síndicos. Não trazem a real situação do condomínio para o jurídico. Isso é muito ruim, porque não tem como o advogado ajudar se ele não conhece ali o condomínio, fica uma coisa muito genérica. Se ele não entende aquela situação. E eu vejo os síndicos na pressão do condômino, querendo que o síndico resolva. Ele traz o problema, mas ele não traz a realidade daquilo ali. E precisa entender. Então, eu acho que essa conexão entre engenharia jurídica e o síndico é importantíssima. Não, e aí um ponto que você falou que eu sempre reitero ele. A gente atuar, né, em um caso específico, a gente vai conhecer ali aquela situação, mas a gente já tendo a vivência, acompanhando como é a dinâmica, fica muito mais fácil. É você fazendo aquele acompanhamento contínuo. E vale sempre aquela máxima, né? Prevenção, acompanhamento prévio é melhor do que quando dá o problema. Fica até mais caro para resolver, né? Eu acho que um ponto importante para a gente chamar atenção é que existem tipos de vaga de garagem diferentes, né? Nem todas as vagas são iguais. Então, por exemplo, você tem aquela vaga na qual ela está numa área privativa. Então, aquele espaço onde você para o carro não é área comum, é uma área privativa. Boa. Então, é uma área privativa de uso privativo. Você tem uma vaga de garagem onde ela está em área comum, mas de uso privativo. Então, é área comum, uso privativo, só você pode usar aquela vaga. Está atrelada à tua escritura, vamos dizer assim. Está atrelado à sua propriedade, escritura, matrícula, tudo isso, perfeito. Tem aquela vaga que está em área comum e é de uso comum. E aí qualquer um pode usar. É aquele famoso quem parar primeiro leva. Exatamente. Né? Não é demarcada, né? Não é demarcada, exatamente. E aí você pode, dentro das áreas comuns de uso coletivo, você pode regulamentar, como o Rafael falou. É isso. E aí você pode fazer regimento interno de vaga de garagem, você pode ter a própria convenção já regulamentando, ou você pode até fazer sorteio. E aí, eu me lembro até de um caso onde foi feito um sorteio e esse sorteio nunca mais era repetido. Só que pensa o seguinte, por que não era repetido? Porque quem ficou nas vagas ruins, principalmente aquelas vagas que eram presas, lembra? Tem a vaga solta e tem a vaga presa. A vaga presa você tem que tirar o carro na mão para poder sair. Quem ficou no sorteio e foi prejudicado com a vaga presa, eram poucas pessoas, essas pessoas que estavam prejudicadas nunca teriam força para fazer um novo sorteio. E ficou assim. E eu me lembro, esse caso chegou pra gente, é uma causa até antiga, a gente conseguiu liminarmente fazer com que tivesse um novo sorteio. Por quê? Porque o condomínio ele não é obrigado a fazer
sorteio, mas essa não execução do sorteio é um abuso de direito. Sim. Eu tenho o direito de não fazer o sorteio? Eu, como síndico, sou obrigado a convocar a Assembleia? Não. Uma Mas minoria que ficou prejudicada Exatamente. não pode permanecer prejudicada por conta disso. Até porque senão você muda a natureza da vaga. Né? Você passa a ser vaga perpétua. Né? Se Exato. você não faz sorteios periódicos, você passa a ter vaga perpétua. Assim que o cliente chegou lá, eu lembro que ele falou assim, pô, mas aí como é que eu faço? E um deles tinha feito bariátrica, ele não tinha nem força para carregar, para empurrar o carro. Eu falei, muda. Ou a gente entra agora com ação, ou você para em qualquer lugar. Ele, pô, mas se eu paro em qualquer lugar? Eu falei, cara, a gente tem que tomar alguma atitude para mudar isso Você aqui. tem que provocar. Às vezes uma atitude dessa, né, orientada, você consegue provocar com que a administração, com que a gestão realmente olhe aquilo ali de outra forma. Trazer o problema, né? Porque muitas vezes a gente se depara também, outro dia fomos eleitas num prédio em que a síndica estava há 19 anos. Então, assim, existe aqui uma síndica moradora, claro, não estou dizendo ela fez o que era possível para ela, né? Sim. E achou que estava fazendo certo. Mas, de fato, ali a gente quando chega vê muita coisa errada. Mas não adianta você chegar falando que ela errou. Aquela coletividade também aceitou aquilo por 19 anos. Eu também tive, né? A gente está numa situação analisando ali o que hoje incomoda e como que estava antes dessa gestão para a gente poder trazer. E a garagem é um ponto ali que a gente já notou que é difícil, mas a gente está ouvindo todo mundo para poder entender, para poder levar uma assembleia todos os assuntos. Mas lembrando que não é para decidir em assuntos gerais não, hein, gente? Pelo amor de Deus. E interessante que o Luiz mencionou do tipo de vaga, né? A vaga comum utilizada por todos e a vaga privativa que consta na matrícula, que você bem mencionou. Eu lembro de um caso, acho que é até comum, acho que muitos já souberam ou já viram isso. Que a pessoa quer utilizar a vaga de garagem para guardar lá caixas, geladeira, acontece fogão, aí bate pra gente. Lá o que tem que fazer? Ó, é o que está acontecendo com a bicicleta elétrica. As pessoas estão querendo usar vaga de garagem para parar a bicicleta porque elétrica. a vaga é minha, tá na escritura. Então eu faço dela o que então eu você quiser. dorme lá também, ué. Eu vou montar uma cabana lá, vou acampar lá. Eu vou falar isso e ele vai querer me processar. Dorme lá, é tua, não é tua? Se você quiser. Tem um caso, gente, aqui dentro da questão do síndico que você está falando, que me ocorreu agora, muito interessante. Por quê? Tem um empreendimento que eu atendo que todas as vagas do primeiro até a unidade 401 do quarto andar, elas são vagas descobertas. Tá? Do 402 até o 13º, todas as vagas são, necessariamente, elas são no subsolo. Só que o síndico começou a perceber, não o síndico, né? Começou a existir um nível de reclamação sobre um morador do primeiro andar parando o carro no subsolo. Tá? E aí, aproveitando o gancho do memorial de incorporação e da necessidade do síndico entender esse processo. Por quê? Apesar disso não ser exatamente a engenharia. Aquela vaga, especificamente naquela unidade do primeiro andar que estava parando no subsolo, por um motivo qualquer, durante o processo de incorporação, ela era para ser posta no subsolo. Então o síndico começou a tomar uma atitude ali, obviamente, de notificação e achando que a coisa estava errada, mas desde o momento da incorporação ela já estava definida que seria no subsolo. Eu não sei, aí na incorporação a construtora está ali definindo junto da construtora quais são os critérios e isso pode eventualmente acontecer. Então, assim, uma coisa que poderia ser um problema, o que as pessoas estavam entendendo que seria um problema, na verdade já estava definido desde o momento zero do prédio. E uma outra situação aqui, para depois a gente debater rapidamente, foi no Leblon, onde a construtora ela definiu que as vagas seriam só 6 vagas e no meio do caminho mudou o memorial de incorporação por algum motivo e colocou vagas com duplicadores, com elevadores. Só que pelo porte do empreendimento e do poder aquisitivo, você não tem carros pequenos nesse empreendimento. Então, assim, começou a virar uma bagunça para você parar o carro. Não consegue. E o cara que ficando só na assim, manutenção desses elevadores me deu até ansiedade. E não é barato, Eu né? fiquei até nervosa. Eu falei, meu Deus, foi manutenção de socorro. Continua. Não, cara, assim, a pessoa no Leblon ficando... E tudo certo. Ficando 15, 20 minutos parado na rua, porque tinha que chamar o vizinho para poder tirar o carro de baixo, para ele descer o duplicador, botar o carro em cima, o carro não cabe, corre risco do pneu cair. Olha que doideira, que são situações também que você tem que ficar acompanhando, entendeu? O prolabore do síndico profissional vai ser dobrado, te garanto. Vai ser caro. Não, e assim, você falou de vaga de garagem e falou de carro elétrico agora, né? Então, assim, exatamente. Outro problema. Esses carregadores de carro elétrico, primeiro, assim, já participei de muitos eventos
perguntando, e a pergunta básica era: fulano tem um carro elétrico, ele quer colocar um carregador de carro elétrico aqui no prédio, o que eu faço? Falei, bom, primeiro você não é obrigado a colocar, né? Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira orientação básica. Você não é obrigado a colocar. E eu acho muito curioso, porque assim, por que assim, o que é a eletricidade para um carro, né? Para um veículo? Ela é simplesmente o combustível. Então por que tem o carregador? Por que essa obrigatoriedade do carregador para carro elétrico, mas não a obrigatoriedade de você ter um dispositivo de abastecimento de gás, mas não ter de diesel, ou de gasolina, ou de etanol? Por que não, né? Assim, por quê? Por que tem que ter um posto de combustível de veículo dentro do condomínio? Mais um problema, né? Assim, beleza. Então, assim, primeiro, você não é obrigado, não tem lei que te obrigue a fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então, dentro daqueles tipos de vaga de garagem que a gente tem, se a gente for pensar em vaga de uso coletivo, você for colocar um carregador de carro elétrico numa vaga de uso coletivo, primeiro, quando você coloca aquele carregador lá, quem não tem carro elétrico não pode usar aquela vaga fica reservada só para abastecimento de carro elétrico, ou você pode usar normal ainda que você não tenha carro elétrico? Ah, você é espírito de porco? Não interessa, a pergunta não é essa, né? Você pode ou não pode usar? Curupira só para atrapalhar o fulano que tem um... Com certeza vai acontecer, eu tenho certeza. Qual é a vaga? É a melhor ou a pior? Ele tem o joelho invertido, com certeza. Não, assim, você tem um carro, você tem um BYD, né? Não é só simplesmente são então, duas assim, categorias. São perguntas que são necessárias de fazer. Qual a vaga que você vai destinar para isso? Só pode? Então, a partir do momento que só pode parar carro elétrico ali, você criou uma reserva para aqueles carros. Onde está na lei que você tem essa reserva? Né? Se a pessoa viaja, deixa o carro ali e fica ocupando, e aí? E aí? Né? Então, assim, agora, eu acho que a única possibilidade viável é vaga privativa, área privativa, é um carregador onde você consegue acoplar e tirar sem danificar. E aí todo o custeio é daquele proprietário, com você tem o custo também todo por ele. É a única possibilidade que eu vejo, porque em área comum eu não vejo a menor possibilidade de você obrigar o síndico a colocar. Agora, aí se a Assembleia quiser, se a Assembleia quiser, vamos ver quórum qualificado e tudo mais. Acho que passa por esse ponto aí. Você está perfeito na sua colocação, mas o que eu vejo acontecer é exatamente qual é o anseio da coletividade, da maioria da coletividade. Porque não pode ser regulamentar o condomínio, cara, eu acho isso muito louco, né? Ou então a pessoa adotar uma atitude, por exemplo, se moro num condomínio que não tem carregador elétrico, eu não vou comprar um carro híbrido plug-in, eu vou comprar um híbrido que se auto-recarregue, né? Então, assim, a gente tenta muitas vezes a gente gostaria muito que as pessoas fossem como você, mas não são. Eu sei, eu entendo, eu tô dizendo assim... E às vezes você se vê numa situação, como síndico, até com bicicleta elétrica. Um prédio, o morador tinha onde ligava o interruptor, aquele de 4, assim, o interruptor e a tomadinha do lado. Colocava lá para carregar a bicicleta elétrica, porque assim, a gente, em assembleia, destinou temporariamente, até achar uma solução, uma vaga ali que não estava sendo usada para parar as bicicletas elétricas. E aí, botava para carregar, mas deixava assim, 3 dias. Não era, vou carregar um pouquinho. Largava lá. Aí eu pedi, por favor, não pode fazer isso. Aí vinha assim, extensão. A bicicleta estava aqui, a tomada era lá, e puxava um fio e largava lá, em cima das outras. Aí eu pedi uma, notifiquei 2, a terceira eu chamei o eletricista e mandei cortar a energia dali. Vocês tocaram num ponto, só dando uma pequena contribuição, porque eu não sou exatamente eu não sou expert nessa parte dos carros elétricos, mas assim, a minha percepção em relação ao carro elétrico é o seguinte, sempre existiu a norma elétrica de baixa tensão. Né? Então, assim, você fazer a instalação de um wallbox, ou colocar um carregador para carro elétrico, essa sempre foi precedido, qualquer intervenção na parte elétrica sempre foi precedido de um projetinho, de adequações, né? Isso aí sempre existiu, do ponto de vista normativo e tal. O que as pessoas muitas vezes esquecem dentro desse contexto do carro elétrico é que, assim, um carro a combustão, se um tanque cheio, por exemplo, você tem 50 litros ali de gasolina ou de diesel, que tem um poder de inflamabilidade absurdo. Né? Então, assim, de fato, se ele comparado, né, porque esse argumento sempre vem, a um carro elétrico, ele pode causar muito mais prejuízo, só que o prédio já está preparado para combater esse tipo de incêndio. O carro elétrico tem um tipo de bateria que todo mundo sabe, hoje a gente já sabe mais disso, que é muito mais difícil de apagar. Então, assim, ele causa menos, ele tem um poder de vamos dizer assim, de dano
inferior à questão de um tanque cheio? Sim, mas em compensação, o combate ele tem que ser muito mais específico. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco mais em mente em relação à questão técnica, que não é só a instalação elétrica. Também tem que levar em consideração o motivo pelo qual eles não estão, muitas vezes, sendo permitidos pelo Corpo de Bombeiros ou pelos órgãos competentes, que é o combate. O combate ele é o essencial nisso tudo. Não, o aspecto de segurança tem que ser observado sempre, né? Acho que isso é básico. Acho que o recado que fica é que você que tem o interesse no condomínio de fazer a instalação disso, foi aprovado, embora tenha esse debate, a gente tem espaço físico para instalar, a gente quer, superado isso, partir para a parte prática da coisa de ter um engenheiro, fazer um laudo, né, fazer essa verificação. A gente teve um caso que nós atuamos num condomínio no Leblon, que o morador pediu para a síndica, comprei uma Porsche elétrica, quero instalar e na minha vaga é minha, está no RGI, eu sou dono, aquela coisa. E a síndica, não, vamos levar para uma assembleia, vamos fazer todo o passo a passo, né? Fazer um estudo de viabilidade, contratar uma empresa com expertise, ver com o nosso engenheiro qual é o impacto elétrico dessa instalação. E ele não quis esperar, porque ele já estava com o carro. E aí, Luiz, é aquilo. Quando você compra um carro elétrico, se vende a ideia, se já se traz essa ideia da comodidade. Eu tenho um carro elétrico, então eu vou plugar, se eu morar em casa, na minha casa, na tomada da minha casa. Então já vem com essa ideia de facilidade. Sim. Por isso que se tornou isso. Então tem que ter na vaga do meu prédio, onde eu moro. Eu comprei para ter essa comodidade. Mas o cara da casa tem que ter o mesmo cuidado do ponto de vista de combate do que o cara que está no prédio. Essa aqui é a questão. Sempre. E aí ele forçou a barra, ele mesmo instalou, né? O condomínio... Puxou o fiozinho. Puxou o fio e colocou o carregador. E um abraço, né? E aí a gente notificou, a gente tentou buscar um diálogo, fez aquele passo a passo, não teve jeito. Tivemos que entrar com uma ação judicial para ter uma obrigação de fazer. Conseguimos eliminar, ele posteriormente fez um acordo e resolveu a questão. Mas é isso. O tema tá palpitante, tá chegando, porque tá crescendo isso, e o condomínio a gente precisa verificar qual é a necessidade de fato, porque um só não pode regulamentar para todo mundo, né? Claro. Botar a goela abaixo. Ana, você vai fazer porque você é síndica, eu tô querendo. Não, né? E nem levar para uma assembleia porque um quer. Né? Aí tem que dividir. Tem que ver se é uma demanda coletiva. Saber uma demanda coletiva. Deixar claro um ponto aqui. Então, não tem lei que obrigue, né? Sempre vamos deixar claro. Não tem lei que obrigue o síndico a instalar carregador de carro elétrico no condomínio. Sim. O que tem de lei hoje? Você tem lei que obriga estacionamentos privados de uso coletivo, shopping center, estacionamento de rua, a ter carregador de carro elétrico. Isso tem. Você tem um número X de vagas que é obrigado a ter um carregador. Ou seja, isso é um estímulo, isso eu acho correto. Via pública, né? Ou shopping center, estádio de futebol e tal. A lei que tinha em Niterói, que obrigava, foi declarada inconstitucional. Constitucional. E o que você tem é projeto de lei, esse eu concordo, projeto de lei que diz o seguinte: nas vagas privativas, como a gente vinha falando agora, nas vagas privativas o condomínio não pode proibir. Porque a vaga é privativa, você vai instalar na sua vaga, a seu custo, e aí o condomínio não tem por que ter interferência nisso. Isso é o que tem de projeto. Mas aí esbarra na questão da necessidade de ver a viabilidade disso, porque vai interligar, né? Isso sempre, né? Com essas não ressalvas. Pode proibir desde que seja viável. Sim, isso sempre. E ter cumprindo os requisitos ali, né? Obrigatório. Sempre. De segurança, de viabilidade. Viabilidade, né? E ter sempre em mente, que foi isso que eu tentei trazer aqui para os síndicos, principalmente, que não se deve ater somente a questão da instalação na parte elétrica, e sim também se atentar à questão do viés do combate, das questões de norma de segurança contra incêndio e pânico, que isso é muitas vezes muito mais importante em função de você já ter uma regulação de instalação elétrica do que a própria instalação em si. Isso acho que faz parte da viabilidade. Né? O Corpo de Bombeiros tem Só é viável se for possível de combater. Você tem que fazer as adequações. Tem uma diretriz do Corpo de Bombeiros nacional com relação à instalação de carro elétrico. Né? E assim, uma coisa que eu trago como a visão do síndico profissional, o que ele precisa? Quando a gente está num condomínio, você tem que ter em mente a valorização do patrimônio daquelas pessoas. Então, assim, a diferença um pouco do síndico morador para o síndico profissional, eu tô lá para gerir aquele condomínio, mas eu também tenho um olhar de valorização, porque uma vaga com um carro elétrico, ele na cabeça de alguns, e até faz um pouco de sentido, ele valoriza aquele prédio, né? Assim como alguns são contra o Airbnb ou a favor, tem uma valorização. Então, também o síndico, ele se preocupa muito com isso. Como que eu posso valorizar aquele meu patrimônio? Isso vai valorizar ou não vai?
Então, ainda tem tudo. Tem a segurança, tem tudo isso, mas também tem essa valorização do patrimônio, porque as pessoas trazem isso pra gente. Ainda mais na zona sul do Rio de Janeiro, você ter uma boa vaga de garagem é um patrimônio. É um luxo, né? ativo, É um luxo. É um ativo. luxo, Ô, Ana, para trazer mais uma colaboração aqui, nós estamos num processo, como tudo que acontece na engenharia, de adaptação e de estudo. Se você voltar um pouquinho e sair do tema da vaga, só para ilustrar, há alguns anos atrás, você tinha duas situações, aqui do ponto de vista de construção no Rio de Janeiro, de engenharia. Primeiro... Colocar aquele viso na varanda, esse é outro problema. O viso na varanda é outro assunto, dá outro podcast. Mas ainda dá problema até hoje. Já deu mais problema. Já deu mais, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. As coisas vão se adaptando. Então, assim, você tinha uma questão antigamente de você não ter, primeiro, apartamentos com ar-condicionado em todos os cômodos. Né? E depois, a questão do split. Você colocava o split, você tinha lá um buraco só para botar um ar-condicionado de janela, e depois o pessoal começou a botar split, alteração de fachada. Essas situações, conforme a engenharia vai evoluindo, os anos vão se passando, elas vão se adaptando. Então, assim, a gente está num processo de adaptação. O que agora em relação aos carros elétricos e às vagas de garagem. O que a gente está tentando passar aqui é que isso tem que ser precedido de toda a cautela nesse instante para aqueles prédios que não são os mais novos, os mais recentes, já estão adaptados, de todos os estudos do ponto de vista jurídico e de engenharia, para que a gente analise a viabilidade para ser executado ou não, porque também não adianta querer valorizar o patrimônio e você, por outro lado, colocar ele em risco do ponto de vista de seguro, de indenização. Tudo, Eu ia falar exatamente isso, o seguro. Se você, por exemplo, teve um caso nosso num condomínio lá em Niterói. A síndica nova chegou cautelosa, e aí ela começou, por conta do seguro, que ela teve que renovar o seguro, ela foi contar quantos carros tinham e quantas vagas. Descobriu que tinha um carro a mais. E aí foi descobrir de quem era e era quem o dono da agência. Hã? Dono da agência de carro. Sempre bota mais uma vaga. Verdade. E aí foi descobrir, quem é que está se aproveitando esse tempo todo de uma vaga de... Aí descobriu uma pessoa. E aí, no que descobriu, a gente notificou, a pessoa conseguiu entrar com uma liminar para manter a posse da vaga de garagem. Olha só, cara. Conseguiu. Usa o campeão da vaga de garagem. Conseguiu. Qual porque foi era o uma fundamento? questão. Cara, questão possessória, né? Que ele já estava Já utilizando estou na reiteradamente posse aqui há muito tempo, então você não vai me tirar aqui agora, vamos discutir o mérito. E aí conseguiu, a gente teve que ir na Assembleia explicar o motivo dela ter conseguido uma liminar. Putz. Era esse o motivo, não tinha muito o que fazer. Caramba. É óbvio que no final, no mérito, a gente ganhou. Mas, cara, olha a situação chata que ficou durante muito tempo. Sim. O processo durou aí uns 3 anos até você conseguir. Nem recorreu, ganhamos, enfim, mas situação desagradável. Mas muito motivada, né, do que você estava falando muito bem, pelo seguro. Ela tinha cuidado porque depois descobre que tem mais carro do que vaga, do que permissão. Há problema no sinistro, né? Exatamente. Em caso de sinistro. Você contribuiu para aquele sinistro. Não, e o seguro... Deixou de ter a... Desculpa, só para comentar rapidinho. Perdão. Deixou de ter a alha, né? A questão aleatória, que é fundamental no seguro, e você passou a contribuir com o risco. E aí você perde a garantia. Provavelmente tem a negativa do sinistro, né? É isso que eu ia é falar negativo. agora. Sem querer entrar no mérito da questão do seguro em si, isso tem que ser observado, porque o seguro, em tese, ele teria que fazer uma vistoria toda vez que você faz. Eles estão fazendo em E todos muitos acabam não fazendo. Não, mas agora tá... Sim, mas vamos Tá pegar mais aquele rígido, caso Eles que... estão apertando, tá? Todos estão fazendo. E você fica 20... E tá colocando tudo em exigência. Pois bem, se eles estão fazendo isso, eles estão Melhor, fando o certo, é o melhor. Né? Mas Melhor mesmo pra assim, todo mundo. Eles querem reduzir o risco deles, Mas- né? Sim, A é ideia melhor pra todo essa, mundo, né? até pra você, né? Senão amanhã não sim, pega é bom, empresa. é bom. Isso tá acontecendo assim Então, esse ano, porque ano passado não estava acontecendo isso não, mas esse ano todos fizeram. a grande Todos. questão é essa. Quando eventualmente não faz, e aí acontece, aí chega lá na frente e desglosa um pagamento. Então, Sim, assim, você não sim, pode ficar... O recado que eu estou tentando passar aqui nesse sentido você não pode ficar se valendo só do seguro da gente saber que ele tem que fazer. Você muitas vezes tem que ter a cautela e antecipar esse argumento, fazer essa vistoria como essa síndica fez, chamar o seguro para você não correr o risco Esse de ter uma seguro tá situação... correto, né? Tá adequado Mas àquele isso, Ana, condomínio. se deve ao fato das seguradoras estarem sendo condenadas Sim. porque eventual irregularidade que elas não foram lá verificar, Isso. depois elas queriam glosar, mas aí Isso, não dá, isso. você não olhou porque você não quis.
Aí agora você olha, tá certo. Acho que o recado, você falou, Não, o recado que fica é o seguinte: não tenha carro elétrico, não mora em condomínio, não tenha vaga de garagem, ande de metrô. Não, senão não tem advogado. Aí não tem engenheiro, não pode. Esquece isso, corta. Agora eu quero mudar de assunto. Mas. Pô, virou ainda quase um com podcast de problema. vaga de garagem. Meia hora só de vaga de garagem. achou? Não ia dar E nada. você viu a gente falando de vaga de garagem 3 vezes falando de locação por curtíssima temporada. Assim. Não, tudo é problema. Você vê que é gente. tranquilinho, né? Tranquilinho. Puxar um pouquinho o assunto pra. Desculpa. Vai, Fazendo termina. um link entre vaga de garagem e locação de curta temporada. Pode o Wash parar, isso é um outro problema também. A pessoa, condomínio Niterói, que a gente advoga, a pessoa alugou por curta temporada e foi morar na vaga de garagem. Pô, Niterói tá Mentira, complicado, hein? Foi Verdade. dormir no carro? Foi dormir no carro. Que isso, Meu cara. Deus, é pior Tem do que eu todas pensei. Que Pra gente, isso. sério. O brasileiro. Você vê, fazendo brincadeira. um link A dos NASA, assuntos. agora A NASA vem. Chegou pra A gente. NASA vem agora. Já teve, obviamente resolveu, né? Claro, notificou, Deus do multou céu. e Que tal. loucura, né, Passou cara? a morar na vaga de garagem. Que loucura. Passou a morar no carro, né? Que loucura. Não, deu até Ela ficou Dá impactada. mais uma gotinha aí, que fiquei nervosa de novo. Ela esqueceu do próximo tempo. Não, a quantidade de situações que Aconteceu vem com a de gente. Quando eu acho que eu já vi de tudo. Eu vou contar isso em casa Alguma hoje, com coisa. certeza. Esse é Aconteceu, muito bom, cara. cara. Sexta-feira, animada. Quando tu foi expulso de casa, fazer besteira, tua Vamos mulher morar na voltar, vaga. Não vai não. Se eu fosse síndica do prédio, você não vai não. Vai que eu garanto. Vai, tá certo. Deixa ela tá contratada. Vamos lá. Vamos trazer outro probleminha aí que a gente tem enfrentado bastante, que é construções novas. A gente vai falar de laudo, tá? O que a gente vai trazer aqui, ó, o assunto é quais os tipos de laudos, como se proteger. Eu vou dar um rápido exemplo só pra gente contextualizar, mas falando de bairros, né, com construções antigas e com empreendimentos novos, que pode até ser o retrofit também, não precisa Sim. ter espaço na Zona Sul, não tem mais. É. Né? Poucos. Os poucos que tem, ou um retrofit ali mudando aquela construção. Quando há aquela situação, existe um pavor dos condôminos, tá? Você sabe que seu prédio ali é de 1960, né? Antigo, 1950. E aí você fica ali. Sabe também, no fundo, sabe que não fez a manutenção que tinha que fazer, né? A verdade é essa, que é a economia de palito. Mas, enfim, o negócio vai avançando, você vê, é visível ali o estado do prédio. E aí vem vai ter uma construção aqui, meu prédio vai cair. Vem aquele medo. Sim. Né? Então, assim, o que tanto o síndico e os condôminos podem se proteger e o que acontece nesse mundo, né? Da construtora, o que ela vai fazer, como o olhar do síndico, o olhar do jurídico e o olhar do engenheiro para esse tipo de caso. Esse tema que você está trazendo, ele tem alguns desdobramentos, tanto por parte da precaução do síndico, como por parte da construtora e dos tipos de laudo, né? Em relação a uma obra que está sendo executada nova ao lado de um prédio mais antigo, ou ainda que sejam casas, ou um prédio não Até tão uma via antigo, também, né? uma Pode vila, ser, o objetivo da construtora é executar o que a gente chama de laudo cautelar, ou antigamente a gente chamava de ad perpetuum rei memoriam, que o objetivo é você caracterizar quais são as condições das construções vizinhas no estado que elas estiverem, se tem fissuras, se tem trincas, se está maltratada, se não foi feita a manutenção, mas naquele estado, para que a construtora consiga se defender futuramente, ou ter um parâmetro ou uma régua, dizendo, a minha obra, ela causou ou não causou prejuízo no seu imóvel. O objetivo cautelar, desse laudo cautelar, é basicamente esse. E eu estava até... Uma defesa da própria Da incorporadora. própria incorporadora. E eu estava até discutindo aqui, eu vou trazer depois aqui para vocês falarem, é a validade desse laudo produzido. Eu tenho um entendimento que ele não deve ser produzido de forma unilateral. Ele tem que ser produzido, submetido à análise dos imóveis na vizinhança, assinados por todos e eventualmente registrado em cartório. Porque eu também vejo o laudo sendo produzido e registrado em cartório sem a anuência das demais partes que estão sendo vistoriadas, tá? Mas isso é uma questão para vocês trazerem. Existe também o laudo. Qual outro tipo de laudo? Que não tem nada a ver com a construção. É o laudo quando o síndico chega no empreendimento. É um laudo de vistoria predial, baseado na norma 16747. Até para nortear o síndico em como ele apresentar a previsão orçamentária, entender melhor, porque a gente Que ele vai geralmente resolver busca primeiro? o laudo de autovistoria predial. Não- O que inicialmente a gente pega, quanto tempo tem? Cadê o laudo? É um Sim. documento importante que a gente precisa. Mas nem todo síndico faz essa vistoria para a gestão, né? Controle interno dele, porque o auto-vistoria, a partir do momento que você faz, que é o terceiro tipo de laudo, o laudo de auto-vistoria, ele necessariamente você vai ter que comunicar à municipalidade que ele foi executado e você vai ter prazos para cumprir. Então,
qual basicamente a diferença de um para o outro? Vamos supor que você chegue num prédio onde você ainda está no prazo ali para executar a auto-vistoria, mas você acabou de ser eleita síndica. Você não vai ter que fazer um laudo de auto-vistoria, porque ele é para cumprir uma exigência do município. Né? Você pode fazer o quê? Você pode fazer um laudo de inspeção predial para tomar ciência do que está acontecendo no prédio, classificar as patologias, saber qual... Aviso, no meu orçamento vai constar isso agora, eu tô avisando. já está avisado. Então, assim, a gente tem o laudo de cautelar, de vizinhança, a gente tem o laudo de auto-vistoria, tem o laudo de inspeção predial e muitas vezes, também aproveitando esse gancho, você tem uma obra que está começando, a construtora já executou o laudo cautelar, mas você tem uma condição muito ruim no prédio. E aí você é obrigado a contratar um laudo específico para poder estudar uma determinada intervenção, corrigir essa intervenção, porque depois a construtora, você já sabe que eventualmente a construtora vai usar aquilo como defesa. Então, assim, você não pode deixar também em determinadas situações, o síndico se vê numa sinuca de bico, não pode deixar aquilo evoluir muito. Aí você contrata um laudo específico para poder fazer uma correção de um... E leva para os advogados. Advogados. Então, agora faz alguma coisa. Você tocou em vários pontos interessantes. Né? Você falou o leque ficou grande. E aí é importante a gente tocar... Refinar. Exatamente. Primeiro ponto, manutenção. Você falou um negócio muito legal de manutenção. A gente tem muita ação de vício construtivo no escritório e primeira defesa da incorporadora, da construtora, é manutenção. 5674. E a melhor defesa, né, que a gente tem em relação a esse ataque deles ou a esse contra-ataque apresentar que a manutenção foi feita adequadamente. Sim. Porque você geralmente não tem o registro dessas manutenções. 99%. Pode até ter sido feito, mas não tem o registro disso. Não tem. E aí você começa a ter que apurar se aquele vício é oriundo... Né? Exatamente. Se aquele vício é oriundo de um defeito construtivo ou se é oriundo de uma falta de manutenção, ou se é os dois, ou quanto é de cada um. Ou Olha se o foi problema. agravado pela falta de manutenção. Ou se foi agravado pela falta de manutenção. Até para laudar isso, né? É uma dificuldade, né? Vocês entraram aí numa questão muito específica, porque no caso do empreendimento, normalmente o vício construtivo, no caso do empreendimento novo. E aí você tem um timing, foi muito mais interessante. Mais ou menos, hein? Vício construtivo, prazo profissional, 10 anos. Não, então, sim. Nem Nem sempre, é verdade. Isso é um erro correção. clássico que as pessoas pensam, 10 anos de prescrição. Para aquele vício que é aquele vício oculto, né? Assim que você... O oculto é a partir do momento do aparecimento. Sim. Mas nem estou falando desse, não. Até... Aí depende um pouco, não dá pra gente entrar muito no mérito. Mas, de um modo geral, os vícios são 10 anos. 10 anos. O pessoal fica muito com aquela ideia, o adquirente de 5 anos. Passou dos 5 anos, a construtora vai embora, não vai fazer mais nada. Não é bem assim, né? Mas a construtora vai embora e não vai fazer mais nada. Mas você tem que chamar você ir atrás dela. Exatamente. Porque ela vai embora em 5 anos, eu te garanto. Ela vai embora em menos tempo. Terceiro ano ela já está sentando o pé. Eu já peguei prédios com 20 anos. Pessoal das construtoras aí, a gente gosta de vocês, né? Só uma brincadeira, hein, pessoal? Não, a gente gosta muito. Vocês dão muito serviço pra gente. Nossa, eu gosto demais de vocês. Vocês me dão muito trabalho. Eu gosto demais de vocês, vocês não fazem ideia. Felizão. Eu gosto de vocês. Eu já peguei prédio com 20 anos com problema de vício que a gente conseguiu, o escritório correr atrás de construtor e resolver. Agora, a questão desse tipo de laudo, e obrigado pelas suas colocações, é no seguinte sentido, muitas vezes você tem um timing, exatamente porque você não tem o registro da manutenção. Então, se você pega, por que eu falei do prédio novo? Você pega um prédio com 6 meses, não adianta você querer fazer um laudo de vício construtivo. Tá cedo, Ali você vai pegar vício aparente. Mas ele é desnecessário esse laudo? Pode ter. Não. Mas pode ter. Pode ter, mas pode não, ter. você pode Você pegar tem algo muito evidente, mais... não é preventivo. Não é preventivo. Vão surgir outros. Vão surgir outros. Exatamente. O dia a dia vai agora, consolidar, claro. Espera estourar tudo e cair, tá tranquilo. Né? Não, mas aí vem a questão que ele falou, eu tô atrelando isso à questão da manutenção. Como o condomínio normalmente não faz esse registro, o que acontece? Ele é dispensável um laudo um condomínio com 6 meses, 1 ano? Não. Faz o laudo, você detecta o vício aparente e classifica o estado do condomínio naquele momento ali. Para você detectar que logo após a entrega, por isso que eu falei do novo, você já tinha uma determinada situação, ainda que relacionada a vício aparente. Depois, quando o condomínio vai tendo um pouco mais de tempo, você faz um laudo aí efetivamente para detecção de vício construtivo e ver o que está acontecendo. Eu fui eleita num condomínio tem 2 meses e meio, né? Eu já sabia o estado do condomínio, até quando eu fui fazer a entrevista, fui conhecer o condomínio, já sabia da situação. Tem assim, aí eu já não sei se nos pilares da garagem, assim, né? O pilar da garagem está rachado, é bem assustador o prédio, assim. E aí, mas o que eu trouxe, assim, a gente avaliou, levei engenheiro, seu amigo. Não foi você, eu vou te chamar da próxima vez.
Não me queira mal. Mas quando eu trouxe na Assembleia, o que eu quero trazer assim, o que a gente falou para os condôminos, eu falei assim, gente, vocês não estão nem no período de manutenção. O prédio está entrando em colapso. O que eu tenho aqui, o que eu vou trazer, eu odeio colocar cota extra. A gente fez, né, um estudo, viu o que tinha ali, o condomínio não tem dinheiro, mas tudo que eu vou fazer agora é destinado a apagar incêndio, que a gente diz, emergência. Eu falei assim, gente, eu não tenho como, neste momento, melhorar uma portaria, fazer uma coisa mais refinada aqui para vocês. Eu falei assim, esquece isso por 2 anos. Eu falei, vocês esqueçam isso por 2 anos. Eu vou ter que me concentrar aqui, tudo que a gente vai arrecadar, eu vou ter que concentrar em todas essas situações, que não são poucas. Eu falei, o prédio está colapsando, vocês chegaram a esse ponto. Porque, assim, a responsabilidade também é dos condôminos. Porque eles querem colocar no síndico, mas tem assembleia. Então, assim, aí é tudo assim, você leva os orçamentos, você quer fazer, não, tá muito caro, não tem dinheiro, eu não quero cota extra, eu não vou fazer, deixa pra depois, e vai deixando, e a coisa vai se deteriorando. Infelizmente. Implementar essa cultura, né, da necessidade de ter, né, esse acompanhamento, ter esses laudos, acompanhar a manutenção, é um desafio. Porque sai muito mais caro. Mas aí, complementando até o que o André estava mencionando, quando chega numa etapa em que a gente precisa atuar contra uma construtora, em eventual vício construtivo, e aí essa distinção com relação à falta de manutenção, ou omissão do síndico da questão da manutenção, que é o que vai ser alegado por eles, como bem pontuou, o mais importante é a gente ter ali um conjunto probatório para poder demonstrar e tirar qualquer risco do condomínio não ter essa indenização, essa restituição por parte da construtora. Agora, é aquele trabalho preventivo, né? Por isso tem que ter profissionalismo, ter um síndico atuante, um síndico profissional que está atento a isso. Você falou que e você mencionou também, quando chega no condomínio pede essa inspeção. É obrigação do síndico, como representante legal daquela coletividade, verificar qual é o estado daquela edificação. É ele que é o responsável de verificar, né, se tem alguma coisa ali que está afetando a segurança daquela coletividade. O laudo de auto-vistoria predial do município, ele aconteceu de uma tragédia que nós tivemos aqui no centro do Rio de Janeiro, né? E assim, as pessoas ficam, caramba, eu tenho que fazer. Cara, faça, porque isso é uma questão de segurança. E você, síndico, se não fizer, fica muito exposto. Então é muito importante ter essa documentação. condomínio organizado, que faz as manutenções, né? Aí você trabalhou tecnicamente a questão de tipos de laudo, né? Eu acho que o laudo ele vai da determinada necessidade. Eu acho que não existe um tipo de laudo. Qual é a necessidade, né? A gente tem uma questão só para inspeção. A Ana falou que quando chega no condomínio pede para fazer como é que está essa estrutura aqui que existe já há 30 anos. O que o engenheiro me fala sobre ela? Né? Ou está aparecendo vários vícios que eventualmente podem ser da construtora. Então a gente vai fazer um laudo direcionado. É mais no direcionamento do que precisa. Agora o recado que fica você precisa ter ao lado, né, primeiro um síndico dirigente atuante, ciente do seu dever e da sua responsabilidade, principalmente com relação à questão de segurança, nem uma questão de responsabilidade civil. Ao lado, um engenheiro para poder fazer essa verificação preventiva e atuar quando necessário e buscar, né, eventualmente os responsáveis. É um condomínio vizinho? É um condômino? Tem um caso em Laranjeiras que é um condômino da cobertura que abandonou, está em situação econômica muito difícil, abandonou a manutenção, não pagou as cotas condominiais e começou a fazer infiltração nas unidades abaixo. E o desafio como é que entra nesse imóvel? Qual é a responsabilidade do condomínio? Então a gente está orientando e atuando. E o condomínio é muito organizado nesse sentido. O problema é que o morador não ele peca na manutenção dele, mas é tudo interligado, né? As unidades autônomas, né? A questão aqui, só para complementar aqui o que você falou, é que, com relação à distinção do laudo, é que o que acontece? Um laudo de auto-vistoria, e essa informação é muito relevante também para caracterizar a distinção de um laudo do outro, tá? Ele, por exemplo, ele não serve para você, como acontece muito com condomínio, para instruir uma ação de vício construtivo. Porque a própria essência do laudo, a própria natureza do laudo, ela tem uma... destinado, né? Ela tem uma essência onde ela vai classificar qual é o grau de risco e a questão se a manutenção é na manutenção. Então, assim, do ponto de vista de processo, você não tem como, por óbvio, entrar com um laudo desse instruindo não é que não tenha como. Acaba acontecendo muitas vezes. Não é o ideal. Mas não é o ideal. Entendeu? Um laudo de vício construtivo, não. Um laudo de vício construtivo, ele já vai apurar essa questão que o Luiz falou aqui. Tem manutenção? Não tem? Tem pedido de assistência técnica aberta? Não tem? Quando apareceu? Se um determinado vício ele está decorrendo de uma situação, pode ser um desdobramento de uma outra situação
do ponto de vista de construção, de projeto ou de execução. Então Sempre ele tem um pode outro piorar. viés. Sempre pode piorar muito. Sempre. Eu tô aqui lembrando de um caso, mas eu vou deixar você falar, depois eu conto o meu caso. Assim, primeiro, tivemos um caso na Zona Sul, não vou falar o bairro porque vai ficar muito emblemático. Construção de um hospital ao lado de um condomínio, o condomínio começou a tombar. Meu Deus. Laudo, liminar, parou a obra e aí acabou se fazendo um acordo com o hospital. Engenheiro do nosso lado, engenheiro do lado de lá, fizemos um acordo e tal, e disse, a obra pode continuar dessa forma. Então, assim, também isso é gravíssimo. Sim. Agora, um detalhe técnico importante, né? Para quem é advogado, um detalhe técnico importante. Existe o direito de vizinhança e existe o condomínio edilício. Então, Sim. dentro do condomínio edilício, tem os 3 S, saúde, segurança e sossego. Tá lá no 1336, 35, enfim. E no direito de vizinhança, tá no 1277 do Código Civil, também tem os 3 S. Então, o desavisado, ele pensa, tem 3 S no 1277 e tem 3 S no 1336. Mas são diferentes, porque a vizinhança no Código Civil, ela não é a vizinhança dentro do condomínio, a vizinhança é de prédios vizinhos. Isso é o direito de vizinhança. Dentro do condomínio, na verdade, você não tem vizinho, tecnicamente falando. Você tem condômino. Então, eu, dentro do condomínio, tenho que resguardar o 3S, saúde, segurança e sossego, do meu condômino, né? Do meu condômino que mora próximo dentro do meu condomínio. E o 1277, ele fala do direito de vizinhança, prédios vizinhos, porque eles não são condôminos. Então, um detalhe técnico importante, Muito porque eu bom. vejo muita gente falando e misturando. Os 3S do 1277, mas você está falando de condomínio, você não pode falar do 1277. Se você está falando de prédios vizinhos, aí sim. E o que é vizinho dentro do direito civil? Vizinho é aquele prédio, aquele imóvel que está próximo de você, cuja proximidade é suficiente para você atingi-lo no barulho, na insalubridade. Então, ele é vizinho desde que você chegue a ponto de encostá-lo, né? De alguma forma. De alguma Então, forma. Isso é importante, porque tecnicamente, sei que muitos advogados assistem, né? E é importante esse cuidado técnico, porque somos profissionais da área. Eu acho que essa distinção ela é importante. Ok. Meu caso. Vamos lá para o seu Vamos caso. pro teu caso. Vamos trazer o caso. Vamos à Cobertura, consultoria. Vazando Caso cobertura, né? Vazando. Todas as coberturas vêm as chuvas de verão. De cada 10 condomínios, 6 vão ter problema de vazamento na cobertura todo ano. É um inferno. Nessa Mas já, aí começa, tá pingando aqui, aquela correria toda e chovendo, você não consegue fazer obra, chove toda hora, aquele Ninguém inferno, acha. tá destruindo a minha casa, que não sei o quê, meu armário, meu isso. Aquela situação complicada, caótica. E realmente estava vazando, não tem como falar que não estava vazando. Só que existe uma problemática, que isso vaza há 10 anos. E ninguém consegue resolver o problema. E a unidade, a gente pensando assim, nossa, ela tá furiosa, realmente, caramba, o condomínio não resolve isso há 10 anos. Só que ele era o síndico, antes de mim. Então, assim, é ótimo, porque ele veio falar, Ele tem você não culpa resolve também. nada. Não, ele fez... Eu tive que ligar para o advogado dele e falar assim, olha só, eu tô ficando com medo de ir no prédio. O nome disso é karma, né? Você faz, você paga. Lei do Eu comecei retorno, a né? ficar Lei do com medo. retorno. Aí eu falei assim, gente, mas olha só, eu falei pro advogado dele, mas ele era o síndico antes de mim. Ele não pode falar que isso acontece há tanto tempo que ninguém resolve, porque foi ele que não resolveu. Eu só tô Eu tô um mês. tentando, eu cheguei agora. Eu tô tentando descobrir o que é. Sim. Mas a gente ainda esbarra nisso, nesse também o histórico. Essa questão de cobertura e de vazamento de cobertura é muito chata pro síndico. A Isso ausência de acontece dados é um problema é muito sério. complicado, porque você tem que ficar assim, caçando. E condomínio, as pessoas. É igual aquele telefone sem fio, né? As pessoas sabem da situação, mas sempre aumenta um ponto, ou né, traz questões pessoais. Então você tem que ter muito critério ali para você tratar aquela situação. Mas ele entrou com ação com a liminar, ainda não fui citada, não, mas eu já descobri o processo. E Ana, um ponto importante, e dentro disso que você falou de infiltração, até básico, mas muita gente não sabe. Tem uma infiltração do apartamento de cima para o apartamento de baixo. Super comum, corriqueiro. Toda hora. Né? E aí o morador vai lá no síndico, você tem que tudo tomar do as providências do condomínio. Aí vai em cima da síndica, vai em cima da Ana lá, né? E aí é importante explicar Tome isso, gotinha. né? Toma. Exatamente. É importante explicar para quem está nos assistindo exatamente essa distinção, né? Até onde vai a responsabilidade do condomínio, até onde vai a responsabilidade do vizinho
que é o causador da infiltração. Entra também um pouco da análise do técnico, do engenheiro. Eu acho que entra pra ver muita coisa. Total, né? Para poder identificar qual é a origem do problema. A origem da infiltração é dentro do apartamento vizinho, da unidade autônoma, ou é de uma área comum? Então o laudo ele vai ser super pertinente nisso, né? Ele é muito... Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que balança cai. Meu pai já dizia isso. Então... É verdade. Eu fui no Maracanã balançar, mas fiquei apavorado. Você me fez lembrar. A ponte Rio-Niterói balança e não cai. Eu não sei o que você está pensando. Na ponte Rio-Niterói. Na ponte Rio-Niterói. Com certeza, absoluto. O que acontece? A reclamação clássica, né? Assim, a relação entre condôminos, né? Está acontecendo a infiltração de cima para baixo, mas obviamente isso tem que ser analisado com toda a cautela, porque existem as características construtivas e de projeto. Eu peguei prédios, por exemplo. Você pega um prédio projetado na Niemeyer ali na Glória. Ele tem um pavimento e aí ele tem um subpavimento para cima, um subpavimento para baixo. Você imagina, né, como se o 7º andar tivesse 7A e 7B. Tem muito isso. Eu sou síndica de Santa Teresa também. E aí você imagina como é que é a distribuição de esgoto, hidráulica, né? É um caos, né? Porque assim, então assim, nem sempre a questão ela é tão óbvia em relação a isso. Eu acho que vale, a partir do momento que o condômino aciona o síndico tem um bom conhecimento do prédio em relação se ele tiver condições de ter plantas ou ter pelo menos fazer uma análise prévia para poder eles, enquanto responsabilidade, se isentar e poder dizer com clareza, ó, isso aqui de fato não é meu. Agora, não estou querendo dizer com isso que ele vai resolver o problema, estou querendo dizer que ele não pode se isentar do ponto de vista técnico num primeiro momento. Porque você tem características construtivas que podem, eventualmente, estar sendo as geradoras da infiltração. É o laudo. Mas a gente só tem que fazer... Na orelhada não dá. Não dá. A gente só tem que fazer uma ressalva exatamente nesse ponto, que a gente tem que trazer a vida como ela é. Sim. Você tem um problema dessa natureza, a primeira coisa que você vai orientar, e a gente está orientando da forma técnica, vamos ter que contratar alguém com expertise e competência para poder verificar a origem. Isso implica em custo. E quando você fala em custo... Exatamente. Não, mas não é possível. É óbvio que está vindo de cima para baixo é de cima. Não preciso pagar um honorário de um engenheiro para verificar. Aí tem não desdobramento, tem o que fazer. Você tem que ter esse desembolso. Eventualmente, o que você pode fazer é que, se esse eventual custo partir do condomínio ou partir do condômino que é vitimado, você tentar buscar o ressarcimento dos custos desse prejuízo que foi, né, trazido para você. Mas não tem jeito de você fugir de uma inspeção para verificar a causa. Acho que isso é muito lógico, né? Uma coisa que eu sempre falo para os síndicos, num tom de brincadeira, mas total verdade, assim. Por muito que você ganhe, você não recebe para pagar a indenização, para responder com o seu patrimônio sobre prejuízos que você vai causar no seu condomínio. Claro. Então a primeira coisa que o síndico tem que olhar, isso é sério, e o advogado tem que estar atento a isso, é a responsabilidade pessoal do síndico. Falando, Primeira coisa. Perfeito. Então, assim, precisa contratar um laudo de engenharia para averiguar a origem de um determinado vazamento, mas a gente não quer, então leva para a Assembleia. Exato. Quem vai dizer que não quer a Assembleia? Porque se amanhã isso der um prejuízo... Ele tem um respaldo jurídico, ó, eu orientei, o jurídico orientou, mas a coletividade na deliberação... Vocês decidiram não gastar esse dinheiro e vocês assumiram a responsabilidade disso causar um prejuízo maior, lave suas mãos. E não em assuntos gerais, né, Luiz? Numa pauta específica para deliberar o tema, né? Pegando o gancho aqui do programa. É isso, porque assim, onde que o síndico responde pessoalmente? Quando ele descumpre norma jurídica. Exatamente. Seja convenção, seja regimento interno, seja lei. E a gente estava falando de autovistoria. Eu preciso fazer autovistoria? Precisa, porque está na lei. E se eu não fizer prejuízo, você vai responder pessoalmente. Exatamente. O condomínio vai lá responder, porque caiu determinado... E você, com a sua omissão, né? Regressivamente vai responder. Os 3 S que você mencionou tão bem, né? Exatamente. Então, assim, sempre resguarde a sua responsabilidade. 3 S, pessoal, para quem está nos assistindo, que raio de 3 S que esse pessoal está falando? Saúde, sossego e segurança. Então, só para deixar claro. Existe só complementando o que você está falando, também existe uma questão do síndico ele procurar parceiros de trabalho que queiram realmente ajudá-lo a resolver. Nem toda consulta que eu recebo como engenheiro, como consultor de condomínio, como perito, se transforma necessariamente num laudo. Mas não quer dizer que eu não vá ver muitas vezes ou não vai observar a melhor forma de ajudar o condomínio. Se é um caso onde eu não consigo entrar, se não é o caso onde dê para efetivamente fazer um laudo, esse é um bom ponto que não tem acesso. O síndico ele pode, e eu entendo até que deve,
vira o profissional que está assessorando e fala assim, então qual é a outra opção para a gente analisar minimamente isso daqui? É um estudo de viabilidade, é um estudo de viabilidade técnica. Então eu vou ver que planta você tem, o que está acontecendo, é isso, isso, isso. Olha, eu não estou afirmando que isso daqui seja a origem ou não seja a origem, mas a probabilidade é essa daqui. Você não está pagando um laudo, muitas vezes porque os condôminos não querem ou porque o condomínio não tem custo, mas você não está sem a assessoria técnica. O que acontece na maioria das vezes é que tem que fazer um laudo. Não vamos fazer um laudo. Então o que eu vou fazer? Segue dessa forma aqui mesmo. Em cima do que você está falando, Poxa. a gente brinca lá no escritório que o cliente que vem pedir um processo, ele não quer um processo. Ele quer a solução do problema. É que ele acha que o processo vai solucionar o problema dele. Então, às vezes, não soluciona. Não soluciona. Então, da mesma forma, às vezes o cliente vem, síndico, né, vem pedir para você um laudo, mas às vezes não é o laudo que soluciona. Não. Às vezes é uma orientação diferente, né? Sim. Então, isso é um cuidado, e aí realmente você tem que ter não só seriedade, tem que ter conhecimento, né? Porque às vezes você também é um profissional muito limitado, só sabe fazer uma coisa só. E uma confiabilidade, né, para que você possa encontrar soluções e criatividade para atender. Lembra, até uma vez eu te liguei no negócio de um cliente meu do letreiro, me lembrei agora que estava há 40 anos, lembra? Aí você falou assim, peraí, deixa eu pensar um pouco. Aí daqui a pouco você ligou e a gente trocou uma ideia. Porque eu precisava ali conversar o que passar para o cliente. Era uma situação de um letreiro. Você tá vendo, André? Quando ela tem uma dúvida, ela liga pro Arechavala. E quando ela precisa de um laudo, ela pede pro outro. Mas quando ela vai contratar, ela chama você. As preferências dela estão muito bem definidas aqui neste podcast. Olha, gente, estão fazendo bullying aqui comigo. Eu voto pela destituição, tá? Nessa deliberação. Bom, pessoal, a gente separou outro tema, mas eu acho que não vai dar tempo aqui pro nosso podcast. Fica pra próxima que a gente vai gravar e vai trazer aí conteúdo pra vocês. Então vamos usar esses últimos minutinhos pra gente fazer essa despedida, né? Todo mundo aqui tem as redes sociais, a gente traz bastante conteúdo. A minha é @AnamaríaMalé. A minha empresa de síndicos é Audácia Síndicos Profissionais. E eu vou passar aqui pros meus colegas também falarem e se despedir. Bom, agradecer o convite, brilhante mediação, né? A Palomani sempre muito preciso, o Rafael também, sempre trocando ideias técnicas, e fico muito feliz de ter participado. Gostei muito, sempre é bacana, né? A gente trocar aqui informações de uma maneira descontraída, leve. O meu é @luis.arechavala_adv, e deixar mais uma vez aqui registrado que logo teremos o lançamento do meu livro. Autenticados. Recomendo, os outros dois anteriores eu tenho. Exatamente. E um prazer estar aqui, sempre bacana o nosso presidente aqui prestigiando o nosso... E esse é o tipo de livro que não fica lá na nossa prateleira, não. A gente consulta mesmo. Fica na mesa. A gente atua lá, a gente cita em ações judiciais, em pareceres, então é um livro bem útil aí. Bom, aproveitar aí, também agradecer, mais uma vez aqui presente com os amigos, debatendo o dia a dia, trazendo, né, o tema que está toda hora chegando pra gente, que são as questões de condomínio. Acho que é sempre bom a gente brindar para quem nos assiste e acompanha o @condominialaba, aqui o nosso podcast Assuntos Gerais, um pouco de conhecimento técnico, cada um no seu mistério aqui, né? A Ana tendo a visão de síndico, o André como engenheiro, e eu e o Luiz aqui na questão mais da advocacia mesmo, voltada para os condomínios. É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, tem paixão, né? E ver todo dia, e cada vez a gente aprende mais. Hoje a gente já aprendeu um pouquinho um com os outros aqui. Acho que é essa troca que enriquece a gente, né? E, enfim, tá com os amigos também no ambiente leve, numa sexta-feira dessa, chuvosa no Rio de Janeiro, falando de condomínios. Siga lá, @rgluz_advogados, e o meu pessoal, @rgluz. A gente sempre trazendo conteúdos, né? Vivência aí do universo condominial e imobiliário. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado. Obrigado a Aba, obrigado Rafael, obrigado Ana Maria, Luiz, Arechavala. Sempre um prazer estar com vocês. A gente que agradece. Eu já falei em outro podcast que estar presente com advogados e poder enriquecer o que eu chamo com muito amor de engenharia legal é um grande prazer. E aqui eu estou acompanhado de pessoas que estão cumprindo, têm competência e estão cumprindo exatamente o meu objetivo, que é o entendimento de que a assessoria para o síndico, para o advogado, ela, na engenharia legal, não é só engenharia. Ela é um entendimento da engenharia, da parte técnica, consolidado com a necessidade do cliente, que no caso da engenharia legal, muitas vezes, é o condomínio, mas principalmente o advogado.
Então, é muito legal estar podendo participar aqui na aba com vocês, tá? Eu quero agradecer mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. O intuito é sempre trazer as informações, trazer as experiências. Claro. As soluções são sempre específicas, mas a gente vai trazendo os casos e esses casos vão trazendo as soluções oportunidades. são específicas, mas a Ana Maria às vezes traz um problema. Ela inova. A rede social, @Palomanes Consultoria, tá? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, pessoal, nos sigam lá na rede. Se quiserem fazer parte aqui da nossa comissão, venham, será um prazer. É só mandar lá no Instagram, né? Ou procurar qualquer um de nós, pra gente poder trazer vocês aqui, ter essa comunidade, todo mundo tá sempre trocando informações, somos muito amigos, né? A gente fez uma grande amizade com essa comissão e essa troca é muito enriquecedora, porque cada um aqui, no seu papel, sempre vai estar despertando e trazendo as dores dos síndicos, né? Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas é a verdade. Porque você tá ali no dia a dia, na linha de frente, e se você não tá assessorado por bons profissionais, né, na sua retaguarda ou no seu braço direito e esquerdo, porque realmente você tem que ter os dois. Sim. Se você não tiver um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, e se você não tiver um bom engenheiro, que é o meu colega aqui e o outro colega eu já entendi. Não fale o nome dele. Não fale o nome dele. A gente sempre conhece o pessoal do mercado, então assim, a gente traz essas informações para vocês se verem no dia a dia, né? Vocês estão ali precisando, então nos assistam, a gente tragam temas, pode mandar lá pra gente, queria falar sobre isso, traz que a gente vai trazer aqui para esse bate-papo. Claro que aqui é uma coisa mais informal, né? A gente tá aqui debatendo um pouquinho, mas com bastante conteúdo para vocês. E nada de decidir coisas em assuntos gerais, por favor. De preferência, nem coloque isso no edital de convocação. E até a próxima, pessoal.